Bom, hoje eu vou fazer um vídeo em defesa do pastor Marco Feliciano e seu projeto de cura gay. E por que eu vou fazer isso? Porque eu acredito que quando injustiças são cometidas contra o pastor, as pessoas exageram, acaba fundamentando a ira deles contra a comunidade LGBT. Então eu acho que a gente tem que agir. Eu sou um simpatizante da causa gay, mas eu acho que a gente não pode ir além do que é nosso direito. Então, primeiro que o projeto não é de cura gay, é o projeto de decreto legislativo 234 do João Campos, que ele também não é do Marco Feliciano. Mas o que diz o projeto? Eu quero saber quem que leu esse projeto. Então eu tive a curiosidade, consegui achar o projeto, li. O que o projeto fala? O projeto, ele simplesmente permite que os psicólogos façam algumas coisas. O projeto não obriga ninguém a fazer nada, muito pelo contrário, libera para fazer. Então, aquela história do Estado babaca, que os liberais defendem, que o Estado não deve ficar intervindo na nossa vida, eu concordo com aquela tese, exceto em casos gravíssimos, por exemplo, aquela menina que botou um trem dentro do olho para mudar a cor do olho. Não, aí não, gente. Se você permitir que os médicos façam isso, está colocando criança em risco, fazer operação em criança. Algumas coisas o Estado, a Telex Free, Mr. Colibri, essas coisas o Estado tem que intervir, tem que ter órgão de defesa do consumidor. Algumas coisas o Estado tem que intervir. Mas você intervir na prática do psicólogo, o que o psicólogo acredita, o que ele não acredita, o que ele vai fazer com o paciente, com pessoas adultas, com pessoas que sabem o que querem e que também não vai fazer nenhuma intervenção cirúrgica, não é um caso grave. Eu acho que você tem que dar liberdade para as pessoas e as pessoas escolherem aquele profissional que ela acredita que é competente e ela não escolhe o outro. Eu acho que nesse caso em particular, a comunidade LGBT está errada ao tentar limitar a profissão de alguns psicólogos que acreditam na cura gay. Eu não sei se tem cura gay ou não tem, mas quer ver um exemplo? Eu sou calvo, sou careca, todo mundo vive me enchendo o saco que eu sou careca. Se isso aqui é doença ou não, gente, isso aí eu estou cagando e andando. Tem tratamento ou não? Não sei se tem, quanto custa, parece que tem implante de cabelo. Eu não vou fazer, quer dizer, é evidente que eu preferiria ter cabelo, mas eu sou careca. Eu não vou pagar o preço da cura. Então, se o gay não quer mudar, ele não mude, mas se tiver um outro que queira tentar mudar, qual que é o problema disso? Não vejo problema. Eu acho o seguinte, a gente tem que agir dentro do direito da gente e não ficar tentando impor a nossa decisão aos outros. Por exemplo, porque eu não quero curar a minha careca, vou impedir outros de curar a careca dele. Não vejo lógica nesse trem. Então eu acho que a gente tem que ser comedido, respeitar os outros para poder exigir o mesmo respeito diante da gente. Se a gente não respeita o pastor Marco Feliciano, que foi eleito pelas pessoas que acreditam nele, que foi eleito para aquela comissão de direitos humanos, então, que merda de democracia é essa que a gente vive, que a gente não respeita o resultado das eleições? Então a gente tem que respeitar. Se ele fez alguma coisa de errado, que ele responda pelo que ele fez. Mas não é a nossa vontade que pode derrubar ele. E com relação à cura gay. Primeira coisa é o seguinte, dizem que o homossexualismo foi considerado doença até determinado período, depois não foi mais. Eu queria saber o seguinte, por que era considerado doença e por que deixou de ser considerado doença? Isso tudo foi feito dentro da ciência ou foi pressão política do movimento gay? Então eu sinceramente vejo hoje que a ciência ela não atua de modo científico, ela é pressionada por grupos de defesa disso, defesa daquilo, e ela acaba agindo politicamente. Eu vi a declaração do cara do Conselho de Psicologia lá, acho que é o Conselho Federal de Psicologia, eu sinceramente achei que é uma declaração política, ou seja, é uma declaração que vem induzida pelo apoio da mídia, dos grupos todos. Né? Se todo mundo fosse contra, ele não teria aquela posição. Foi isso que eu vi. Mas eu acho então que a gente tem que respeitar os outros e exigir o mesmo respeito. Quer ver um exemplo? Ó, os gays conseguiram a união homoafetiva lá no Supremo Tribunal Federal. Ótimo, gente. Aí essa derrota vocês têm que empurrar para cima dos evangélicos. Eles são obrigados a aceitar a união homoafetiva. Eles são obrigados a conviver
com os carinhos entre os gays, com as passeadas, com aquelas manifestações de orgulho gay, mesmo que eles não gostem. Por quê? Porque vocês estão no direito de vocês. Mas quando vocês intrometem nas coisas deles, eu acredito que vocês perdem a razão e fica alimentando essa guerra, que se um lado exagera, o outro lado exagera. E a minha ideia é que a gente seja moderado e com isso consiga conviver pacificamente, sem obedecer, sem se deixar mandar, mas um trem no meio. E a cura gay é possível? Olha, quem falou que é impossível? Eles falam, não, mas não existe comprovação científica que tem cura gay. Mas também não existe comprovação científica que não existe cura gay. Então, eu acredito que é possível. Por que é possível? Você pensa bem, qual que é a causa da homossexualidade? Se existe uma causa, deve um jeito de interferir nessa causa e fazer com que a pessoa não se transforme no homossexual, ou até mesmo reverter a situação. Acredito também que é possível pegar um heterossexual e transformar ele no homossexual. Quem falou que é impossível? Agora, se é fácil, se é difícil, qual que é o preço? É igual calvície. É possível ter cabelo? É só botar uma peruca, Só que eu não gosto de pagar esse preço. Agora, se alguma pessoa estiver querendo pagar o preço, ela que pague, ela que arque com os custos disso. Falou, moçada?